pare de lutar por quem já foi. Você já se sentiu lutando por alguém que claramente não quer mais estar na sua vida? Já insistiu em mensagens, gestos ou até em silêncios, esperando por uma resposta que nunca veio? É uma dor profunda, não só pela ausência do outro, mas pela sensação de estar se perdendo de si mesmo nessa tentativa de manter algo que talvez já tenha acabado. O estoicismo não nos ensina a sermos frios ou indiferentes, mas a reconhecermos quando a dignidade precisa falar mais alto que o desejo. Às vezes, o maior sinal de força não é continuar tentando, mas saber a hora de parar. E isso exige coragem, clareza e respeito por si mesmo. Parar de lutar por alguém não é desistência, é libertação. É o início de um caminho em que você volta a ser o protagonista da própria história. Neste vídeo, vamos explorar o que os grandes sábios estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio diriam sobre relacionamentos que ferem, ausências que machucam e a necessidade de resgatar sua paz interior. Se você está tentando entender se ainda vale a pena lutar ou se é hora de soltar, esse vídeo é para você. E talvez, ao final dele, você entenda que o que mais precisava ser salvo não era o relacionamento, era você. A ilusão do controle. Você não muda quem não quer mudar. É comum acreditarmos que o amor e a paciência podem transformar alguém, mas essa crença é uma ilusão. Quando nos dedicamos a alguém que não está comprometido com a mudança, criamos expectativas irreais, que geram frustração e sofrimento. O estoicismo nos ensina a focar no que está ao nosso alcance e aceitar o que não podemos controlar. Não podemos forçar os outros a mudar, mas podemos mudar nossas próprias atitudes e expectativas, o que traz paz interior e libertação emocional. Epicteto nos lembra que a única coisa sobre a qual temos controle é nossa própria mente e ações. Não importa o quanto amemos ou nos esforcemos. Não podemos forçar outra pessoa a corresponder aos nossos sentimentos. Quando tentamos mudar alguém que não quer mudar, estamos apenas nos afastando de nossa paz e distantes de nosso próprio equilíbrio. A verdadeira liberdade emocional vem quando paramos de lutar contra o que não podemos controlar e passamos a focar no que depende de nós. O desejo de mudar o outro reflete uma carência emocional que nos faz buscar aprovação constante, colocando nossa felicidade nas mãos alheias. Quando investimos nossa energia tentando mudar alguém, estamos negligenciando nossa própria evolução e bem-estar. O estoicismo nos ensina que, ao focarmos no que podemos controlar, como nossas reações e escolhas, conseguimos encontrar paz e equilíbrio. A mudança dos outros não depende de nós, mas a mudança de nossa mente sim, e isso é um poder real. Aceitar que não podemos mudar quem não quer mudar é um ato de autocuidado, não de abandono ou fracasso. Amar com sabedoria é entender que não precisamos controlar o outro para sermos felizes ou realizados. Quando nos afastamos de relações que não nos nutrem, estamos reafirmando nosso compromisso com a própria felicidade e paz de espírito. O verdadeiro amor começa dentro de nós e não precisamos da aprovação alheia para sermos completos ou plenos em nossa jornada. O valor do amor próprio na filosofia estoica. No estoicismo, o amor próprio não é egoísmo, mas um fundamento essencial para a paz interior. A filosofia estoica nos ensina a cultivar o autocuidado como uma prática diária, onde reconhecemos nosso valor e respeitamos nossas próprias necessidades emocionais. Quando nos amamos de verdade, não precisamos buscar validação externa ou depender da aprovação dos outros. Esse amor próprio nos dá a capacidade de tomar decisões mais sábias e agir de acordo com nossa verdadeira natureza, sem nos deixar manipular pelas emoções passageiras. Amar a si mesmo, segundo os estoicos, é compreender que a verdadeira felicidade vem de dentro e não das circunstâncias externas. Ao cultivarmos uma visão saudável sobre nós mesmos, conseguimos nos libertar das comparações com os outros e das expectativas que nos são impostas. A prática do autocuidado, neste sentido,
é vital para manter nossa serenidade diante das adversidades. Quando estamos em paz conosco mesmos, somos mais capazes de enfrentar os desafios da vida com equilíbrio e força. O amor próprio é, também, a base para relações saudáveis e equilibradas. Quando não dependemos da validação do outro para nos sentir completos, nos tornamos mais autênticos nas nossas interações. Isso nos permite oferecer o melhor de nós mesmos para os outros, sem esperar nada em troca. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro amor por si mesmo é um reflexo da virtude e da autossuficiência, permitindo-nos viver sem o fardo da aprovação alheia. Ao praticarmos o amor próprio, começamos a reconhecer nossas falhas e limitações sem nos julgar com dureza. O estoicismo nos mostra que a aceitação de nossa imperfeição é uma forma de crescer e melhorar, e não de nos desvalorizar. O autoconhecimento é a chave para o crescimento pessoal. E quando nos aceitamos plenamente, conseguimos nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Esse amor saudável nos permite viver de forma mais equilibrada e feliz, sem depender dos outros para encontrar nossa razão de ser. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a levar o estoicismo para mais pessoas. Virtude não se implora. O amor que humilha não é amor. Há uma linha tênue entre lutar por alguém e se humilhar para ser aceito, e essa linha, muitas vezes, é ultrapassada sem que percebamos. O amor, quando é saudável, preserva a dignidade de quem ama e não exige que ninguém se rebaixe para ser visto ou valorizado. O estoicismo nos ensina que a virtude está na firmeza de caráter e não na insistência em relacionamentos que exigem nossa renúncia própria. Quando nos submetemos à humilhação para manter alguém por perto, deixamos de agir com virtude e passamos a viver em função de algo que já deixou de ser amor. Sêneca disse: "Nenhum bem é agradável se não vem de boa vontade." Essa frase nos mostra que aquilo que é conquistado por insistência e súplica não é verdadeiro nem saudável. Amar não pode significar abrir mão do respeito por si mesmo em troca de migalhas de atenção ou de afeto. Quem exige que o outro se humilhe para ser aceito não ama, apenas busca controle e egoísmo disfarçado de sentimento nobre. Implorar por amor é negar nossa dignidade, como se nosso valor estivesse nas mãos de alguém que nos vê como substituíveis. A filosofia estoica ensina que a virtude é suficiente para a felicidade e isso inclui não depender emocionalmente de quem não nos valoriza. A partir do momento em que precisamos nos diminuir para caber na vida de alguém, perdemos a conexão com nosso próprio propósito. Virtude é manter-se firme mesmo diante da rejeição, pois ela nos protege de escolhas que nos feririam mais adiante. Um amor que exige nossa humilhação não é amor. É prisão emocional travestida de romantismo. A pessoa virtuosa não se apega a laços que ferem, pois compreende que a verdadeira conexão exige reciprocidade e respeito mútuo. O estoico não implora afeto, pois sabe que nenhum sentimento justifica a perda da integridade. Amar com dignidade é um dos atos mais elevados de amor próprio, e quem compreende isso jamais aceitará menos do que merece. O silêncio de quem se afasta também é uma resposta. Muitas vezes esperamos uma explicação clara, uma palavra final, algo que justifique o afastamento de quem amamos, mas nem sempre isso acontece. O silêncio, embora doloroso, carrega em si uma resposta definitiva. A ausência de ação já é uma escolha. O estoicismo nos ensina a interpretar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse, e o silêncio de alguém é um fato que não deve ser ignorado. Quando alguém se afasta e não nos dá nem mesmo a dignidade de uma palavra, está nos mostrando que não quer mais dividir a vida conosco. E isso, por mais duro que pareça, já diz tudo. A espera por respostas que nunca chegam é um veneno lento que nos enfraquece emocionalmente e nos faz perder o senso de valor próprio. Ficar em silêncio diante do silêncio do outro pode parecer força, mas muitas vezes é apenas negação.
O estoico não ignora os sinais da realidade, por mais incômodos que sejam, e não se apega a esperanças ilusórias que alimentam a dor. A sabedoria está em aceitar aquilo que não depende de nós, inclusive a decisão de alguém de não mais permanecer. Sêneca escreveu: "É uma grandeza saber parar quando o tempo de ir chegou. Quando insistimos em permanecer emocionalmente ligados a alguém que já partiu em silêncio, estamos resistindo à realidade e nos machucando sem necessidade. O silêncio pode ser incômodo, mas também é libertador quando o interpretamos como encerramento. Aceitar esse encerramento é um ato de respeito por si mesmo e um sinal de maturidade diante da vida. Buscar explicações demais é tentar controlar o incontrolável e perpetuar um sofrimento que já deveria ter terminado. O silêncio dói, porque nos obriga a lidar com a rejeição sem distrações, mas também é um convite à reconstrução interior. O estoico compreende que a dor é parte da vida, mas que ela não precisa ser eterna nem cultivada. Quando alguém se cala, o mais sábio a fazer é acolher esse silêncio como resposta, erguer a cabeça e seguir com dignidade. A arte de deixar ir. Aceitação como força, não fraqueza. Deixar ir não é um ato de fraqueza, mas uma prova de grandeza interior e maturidade emocional. Muitas vezes, insistimos em vínculos que já perderam o sentido, apenas por medo do vazio que o afastamento pode causar. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade está em soltar o que nos aprisiona, mesmo que isso envolva a dor de uma separação. Quando aceitamos que o outro escolheu partir, abrimos mão do controle e nos aproximamos da paz interior que nasce do desapego. A aceitação é um gesto silencioso de poder. Ela diz: "Eu entendo, eu respeito e eu sigo." Quem aprende a aceitar a ausência sem desespero demonstra uma força que não depende da validação externa. O estoico compreende que a realidade não muda só porque desejamos que ela seja diferente, e por isso escolhe a adaptação com sabedoria. Deixar ir, nesse contexto, é um ato de fidelidade a si mesmo, pois se recusar a lutar por quem já não quer ficar, é preservar sua integridade. Epicteto afirmou: "Não busque que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que elas aconteçam como acontecem." Essa frase sintetiza a coragem de aceitar o fim sem dramatizar o processo. Quando seguramos com força alguém que já se afastou emocionalmente, estamos tentando controlar aquilo que não está mais ao nosso alcance. Ao invés disso, o estoico solta com calma, porque compreende que manter o vínculo à força é perder a si mesmo. A aceitação transforma a dor em clareza e a perda em libertação. O valor de deixar ir está na preservação da alma, na recusa de viver sob a constante humilhação de implorar por presença. O estoico prefere caminhar só do que acompanhado por uma ilusão que já não se sustenta. Dizer adeus com dignidade é uma escolha que fortalece o espírito e ensina que nenhuma despedida deve custar a própria essência. Ao soltar o que machuca, não perdemos. Evoluímos, porque entendemos que paz vale mais do que apego. Lutar contra a realidade é sofrer em dobro. Negar a realidade é escolher um sofrimento que poderia ser evitado, pois quanto mais fugimos do que é, mais ele nos persegue. A dor do abandono, da rejeição ou da perda é natural. Mas quando lutamos contra aquilo que já está consumado, alimentamos um ciclo de angústia desnecessária. O estoicismo nos ensina que não somos atingidos pelos fatos, mas pelos julgamentos que fazemos sobre eles. Aquele que insiste em manter vivo o que já morreu só prolonga a própria prisão emocional. Insistir em mudar o outro, em reverter a rejeição ou em forçar uma presença que já se foi, é o mesmo que gritar para o mar parar de se mover. Não se trata de resignação passiva, mas de aceitação ativa e consciente que liberta em vez de prender. A realidade não negocia com o desejo, e quanto mais cedo compreendermos isso, menos sofrimento arrastaremos em nossos passos. O sábio observa, entende, aceita, e então age com serenidade diante daquilo que não pode ser transformado. Marco Aurélio nos lembra que,
O sofrimento não vem das coisas em si, mas da opinião que temos sobre elas. Essa reflexão nos conduz à raiz do sofrimento dobrado. Não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. Quando alguém decide ir embora, é essa decisão que precisamos olhar, não as promessas que foram feitas antes dela. Sofrer por aquilo que não podemos controlar é desperdiçar energia que poderia ser usada para reconstruir-se com dignidade. Recusar a verdade é viver em guerra consigo mesmo, criando feridas em vez de cicatrizes. O estoico aprende a ver a dor como um professor e não como um inimigo, pois entende que todo fim carrega também um convite ao recomeço. Parar de lutar contra o real é abrir espaço para a cura e reencontrar o próprio eixo interior. Quando aceitamos o que é, damos o primeiro passo rumo à liberdade que só a verdade pode oferecer. Liberdade emocional. A paz de não depender de ninguém. A verdadeira liberdade nasce quando deixamos de depositar nossa felicidade na presença ou no reconhecimento de alguém. O estoico entende que a dependência emocional é uma prisão sutil que se disfarça de amor, mas na verdade é apego. Quem busca no outro a própria paz, inevitavelmente sofrerá quando esse outro mudar, se afastar ou falhar. Ser livre emocionalmente é escolher estar bem, mesmo quando ninguém está por perto. Essa liberdade não significa indiferença, mas maturidade. Amar sem se perder, doar sem se esvaziar. O sábio se entrega ao amor, mas mantém sua alma ancorada na razão e na virtude e não no afeto do outro. Quando compreendemos que a alegria duradoura nasce do alinhamento com nossos próprios princípios e não da validação alheia, encontramos serenidade. A paz de não depender de ninguém é o que permite amar com leveza e partir com dignidade. Epicteto ensinava que devemos desejar que as coisas aconteçam como realmente acontecem, e assim tudo correrá bem. Aplicando isso aos laços afetivos, percebemos que não há nada mais libertador do que aceitar o fluxo da vida sem amarras emocionais. Não significa frieza, mas compreensão profunda de que ninguém além de nós pode sustentar nossa felicidade. Ao cultivar esse estado, passamos a nos relacionar com liberdade e não com carência. Viver em paz é estar inteiro, não pela presença do outro, mas pela força que vem de dentro. Quando alguém vai embora e permanecemos firmes, não é orgulho, é libertação. A liberdade emocional não nos torna solitários, mas íntegros, preparados para amar sem nos anular e para partir sem nos despedaçar. Essa é a paz mais nobre que o estoicismo oferece, a paz de sermos suficientes em nossa própria companhia. Às vezes, o maior gesto de amor que podemos fazer por alguém e por nós mesmos é deixá-los ir. Não porque não os amamos, mas porque reconhecemos que o amor verdadeiro nunca exige que nos anulemos ou que nos prendamos a algo que não é recíproco. Libertar-se não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É entender que a paz que buscamos fora de nós, na verdade, mora dentro de nós, e só é acessada quando aprendemos a nos dar a atenção e o respeito que merecemos. Que este seja o seu momento de tomar as rédeas da sua vida e começar a se libertar das correntes emocionais que você mesmo criou. Você merece paz. Você merece ser ouvido e amado por quem realmente te escolhe, não por quem te ignora. Que a coragem de soltar seja, a partir de agora, sua maior força. E lembre-se, o que realmente importa, no final, é a sua capacidade de manter a dignidade e a tranquilidade, independentemente do que aconteça ao seu redor.